A Revolução Industrial foi uma época triste para muita gente. Empresários malvadões explorando homens, mulheres e até crianças que trabalhavam jornadas de 16 horas por dia em suas fábricas. As condições de trabalho eram terríveis e os salários eram uma miséria. O que muita gente deixa de se perguntar é: por que as crianças e os pais delas aceitavam essas condições, uma vez que eles não eram obrigados a isso? A resposta é óbvia. As condições alternativas que eles tinham era ficar no campo, trabalhando para os nobres ingleses em condições ainda piores. Eles optavam livremente por trabalhar em fábrica, até crianças, até 16 horas por dia, porque isso era melhor que a alternativa que eles tinham então. E era tão melhor que não deixou dúvidas. Milhares migraram da miséria do campo para a miséria um pouco menor das cidades. E o nosso mundo mudou completamente desde então. Sabe quem realmente ficou triste com a Revolução Industrial? A aristocracia. Porque as fábricas deram uma opção para o povo que era maltratado nas fazendas e terra dos nobres, sem ter até então qualquer alternativa de vida. Não foi à toa que várias famílias nobres inglesas, com séculos de tradição, foram à falência desde então. E o povo em geral está muito melhor hoje do que antes da Revolução Industrial. Essa é a origem do socialismo e do comunismo, que surgiu exatamente nessa época. A revolta da aristocracia contra uma nova organização social, baseada não no feudalismo e na obediência ao lorde da terra, não baseada no planejamento central econômico do rei, mas sim baseada em escolhas voluntárias, no comércio e na ação pessoal. Você tem dúvidas de que quem é contra o livre mercado é a aristocracia? Ora, caro, isso é fácil de provar. Veja quem são os comunistas no Brasil, por exemplo. Só gente de elite, gente rica. Veja como funciona Cuba, um feudo medieval onde milhares perecem na pobreza para sustentar a aristocracia da família Castro. Não se iludam, a guerra sempre foi povo versus governo. A diferença é que o governo no passado eram os reis e a aristocracia. Hoje, quem defende o governo são os comunistas e socialistas em geral. O livre mercado é a melhor arma que o povo tem contra seu governo. Seja esse governo um grupo de monarcas sadistas, seja esse governo composto de comunistas e socialistas perversos. Mas sem o governo, quem vai proteger os trabalhadores? Embora os trabalhadores tenham melhorado de vida saindo do campo para trabalhar nas indústrias, nas cidades, as condições ainda eram muito ruins na época da Revolução Industrial. Mas foram os sindicatos que melhoraram as vidas dos trabalhadores, certo? Fazendo greve para melhorar as condições de trabalho, pregando maiores salários e etc. Bom, não foi bem assim não. Houve luta de sindicatos, é inegável, revolta de trabalhadores e greves, mas é preciso separar duas coisas. Primeiro, deixar claro que o anarcocapitalismo reconhece o direito de associação voluntária. Os primeiros sindicatos, frutos da livre associação entre trabalhadores, são legítimos e podem acontecer livremente no Ancapistão também. Esses sindicatos, porém, não têm qualquer semelhança com os sindicatos brasileiros atuais, que não são associações livres. São meros departamentos estatais que você é obrigado a contribuir compulsoriamente com o imposto sindical, exatamente como o resto do governo. Não tem qualquer objetivo que não seja o próprio enriquecimento dos seus líderes e a exploração do povo em geral. Esse tipo de associação compulsória não tem lugar em uma sociedade livre de coação. E o segundo ponto, apesar de todas as lutas, greves e protestos, sindicatos e governos não conseguiram absolutamente nada em melhoria para os trabalhadores. Quem realmente resolveu o problema foi o próprio livre mercado. Quando Henry Ford teve a ideia, revolucionária na época, de vender os próprios carros para os seus próprios empregados, essa ideia básica limitou a jornada do trabalho, para permitir que os seus empregados tivessem tempo para consumir. Após esse ato dele, vários outros empresários o seguiram e só então governos passaram a encampar a ideia de definir leis sobre jornada de trabalho. Mais uma vez, vontade de ganhar dinheiro levou à solução dos problemas que décadas de governo não conseguiram resolver. O governo, depois que percebeu a boa ideia, tenta encampá-la. O mesmo fazem os sindicatos, que até hoje se dizem responsáveis pela solução do problema. Caso mais contraditório ainda são os comunistas e socialistas dizendo que o modelo deles é que resolveu as más condições de trabalho. Olha, as jornadas de trabalho na União Soviética eram muito mais brutais e extensas que no mundo ocidental. Morte de trabalhadores era algo comum. Aqui no Brasil tem uma outra esquizofrenia bipolar social semelhante a isso, com trabalhadores que gostam da CLT. Como assim? A CLT foi criada na onda do fascismo de Mussolini, copiando a ideia da Carta del Lavoro do Mussolini. Getúlio Vargas era abertamente simpático ao movimento nazista e só não aderiu ao eixo, a Alemanha, na Segunda Guerra, porque levou um pito do presidente americano, do Franklin
Franklin Roosevelt. Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Foi a famosa frase síntese do Mussolini para descrever o fascismo. Essa ideia de que o governo protege o seu povo de empresários malvadões é, na realidade, a aristocracia buscando manter o seu poder sobre o povo, contra a força que destrói tal poder, que é capaz de liberar o povo, que é o livre mercado. A Carta del Lavoro do Mussolini foi adotada por vários países europeus na mesma época. A maior parte, porém, logo após a Segunda Grande Guerra, aboliram tais práticas e regulamentações, visto que perceberam o grau de dano que causam ao trabalhador. A CLT é, em síntese, um conjunto de regulamentações sobre o trabalho, limites e multas de diversos tipos. Algumas são impostos claros. Ninguém mais tem dúvida que o FGTS é um absurdo completo, um imposto caríssimo cobrado do trabalhador. O trabalhador, claro, fica feliz quando recebe aquela grana ao ser demitido, mas é só fazer a conta que você vai perceber que se tivesse ficado com o valor descontado do FGTS, investido em alguma coisa você mesmo, o trabalhador teria muito mais dinheiro. O governo está devolvendo apenas uma pequena parte do que pegou emprestado de você. Isso é um imposto, mas como qualquer regulamentação, mesmo quando a determinação é inócua, ou seja, não representa um custo óbvio, ela atrapalha negociações livres. Por exemplo, 13º é algo inócuo, não faz diferença. Quando uma empresa vai te contratar, ela faz a conta do quanto terá que te pagar por hora de trabalho. Isso significa que ela vai calcular o número total de horas que você trabalha no ano, vai calcular o seu custo total em um ano e vai dividir o segundo pelo primeiro. O valor que você recebe efetivamente por hora trabalhada é tudo que importa. O fato de você receber em 12 parcelas, uma para cada mês, ou em 13 parcelas, não faz diferença. A pizza não fica maior se você divide ela em 13 pedaços, ao invés de dividir em 12 pedaços. Férias compulsórias, jornada de trabalho limitadas, horário de almoço, tudo isso não traz ganho algum ao trabalhador, só limita a possibilidade dele negociar esses pontos em troca de um salário maior. Mas só se engana quem acha que isso não traz um prejuízo ao trabalhador. Esse monte de regras contribui para a insegurança jurídica. Sempre há o risco de algum desses milhares de itens da CLT, acordos sindicais, OJ-SDI 1, OJ-SDI 2, serem questionados depois na Justiça do Trabalho. Isso leva os empresários a considerar esse custo na contratação de novos funcionários. É só mais um custo que compõe o custo total do empregado para o empregador. Como o empregador não tem como evitar esse custo, ele atua nos dois únicos custos que ele pode mudar: o valor do salário e o custo final do produto. Daí, ou você vai ganhar menos para compensar essa insegurança jurídica, ou o produto final vai ficar mais caro para você comprá-lo. E como todas as empresas enfrentam esse problema, todos os produtos no Brasil acabam absurdamente caros e todos os salários absurdamente baixos. A única entidade que ganha com o CLT é o governo, é a aristocracia brasileira. Ganha os impostos inclusos na CLT, como o FGTS, os funcionários públicos ganham justificativas para aumentos dos seus rendimentos, porque, ao contrário dos empresários, o governo não precisa fazer conta para pagar benefícios para pessoas. Basta ter uma justificativa. Empresários e empregados perdem com a CLT, mas toda a regulamentação imposta tende a prejudicar mais a parte mais fraca. A parte mais forte sempre pode jogar o custo dessa regulamentação para outra parte. A CLT acaba por condenar à miséria eterna os trabalhadores brasileiros. Mas, se acabar a CLT, quem garante que o patrão vai repassar esses ganhos para os empregados? Bom, a resposta é simples: é o livre mercado. Ninguém espera que empregadores sejam bonzinhos. Empregadores contratam empregados sempre pelo menor valor possível. Essa é a lógica. A questão é que empresários precisam de empregados. A relação de emprego não é caridade, é negócio. Uma pessoa que tem dinheiro precisa do seu serviço, que é o seu trabalho, e você quer vender o seu serviço a troco de dinheiro. O que determina o salário de uma profissão é sempre o mercado. Como todos os empregadores enfrentam os custos da CLT, os salários se equilibram no mercado em valores baixos. No momento que não houver mais a CLT, o empresário que precisar contratar alguém poderá oferecer um pouco mais para pegar os melhores trabalhadores daquela profissão. Quando alguém fizer isso, as outras empresas ou sobem também o salário ou vão perder os melhores profissionais. O livre mercado desregulado retira a pressão sobre a parte mais fraca da negociação e leva naturalmente o valor do salário para patamares mais altos, com ganhos tanto para o empregado quanto para os empregadores. É um erro que muita gente comete pensar na relação de um empregado com um empregador. Isso é só parte da coisa. É sempre importante levar em conta o mercado como um todo. Dezenas de trabalhadores prestando serviço para dezenas de empresários. Mas e profissões pouco especializadas, faxineiros, lixeiros, esse tipo de coisa? E o salário mínimo? Olha, esse é um outro assunto que leva um tempo grande. Eu não vou falar aqui para não estender muito o tamanho desse vídeo. Vou fazer um vídeo posteriormente, quando estiver pronto vou botar o link nesse.
Da mesma forma, é importante notar que o salário mínimo é uma regulamentação e, como tal, prejudica a parte mais fraca sempre. Bom, então quer dizer que não há empresários desleais que realmente exploram os empregados? Certamente existem. Existe quebra de contrato, empresários que prometem uma coisa e não pagam, contratos desequilibrados. Tudo isso será sim motivos de ações em tribunais privados no Ancapistão. Mas a força do empregado contra esses empregadores é principalmente o mercado. É oferecer o seu trabalho para outros, é divulgar a informação sobre as condições de trabalho. A era da informação barata e acessível já começou. Nela, grandes organizações hierárquicas são impossíveis. Nenhuma grande companhia, nenhum governo conseguirá se manter economicamente viável. A força do empregado é o livre mercado do seu serviço, do seu trabalho. Invista em liberdade, busque atender bem e agregar valor ao que você faz. O retorno é certo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos para você. Agradecemos o apoio dos nossos patrocinadores: Orian Neto, Breno Meneghetti, Paulo Martins, Felipe Murta, Guilherme Ribeiro, Rogério Souza, Daniel Iopi, Felipe Zavan, Diego França. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.